As plataformas de criptomoedas têm todas as mesmas propostas? Você sabe quais são os tipos de categorias dentro desse mercado? E quais dessas categorias estão mais maduras, podendo gerar mais oportunidades para você fazer um 15 em 1? Fala, investidor! Eu sou o Guilherme Serra, especialista em criptomoedas e investimentos, e te levo a fazer um 15 em 1 no mundo cripto. Ainda não sabe o que é o 15 em 1? Então fica comigo, se inscreva no canal do YouTube, me siga no Instagram e na página do Facebook, porque eu vou te ajudar a ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. No vídeo de hoje você verá as diferenças, exemplos e como as categorias estão posicionadas dentro do mercado cripto. Afinal, saber que existem diferenças entre as categorias de criptomoedas é importante, mas saber diferenciar na prática e conhecê-las bem é ainda mais importante para você. Lembre-se que o 15 em 1 não vem sem nenhum esforço, mas ele só dependerá de você. E lembre-se também que você contará comigo nessa trajetória. Mas o que é o 15 em 1? Bom, o 15 em 1 é simplesmente multiplicar por 15 vezes o valor investido em uma criptomoeda no prazo de até um ano. Neste vídeo eu não vou te propor nada que eu não tenha feito, não consiga te entregar ou não conheça. Também não irei fazer recomendações de compras ou vendas de criptomoedas. Ressalto também que o que eu vou te ensinar nesse vídeo não é uma fotografia eterna, ou seja, uma imagem estática que nunca muda com o passar do tempo. Por quê? Porque o mercado é dinâmico. Aliás, é um mercado que vem avançando nos últimos tempos e com isso novas categorias podem surgir e as já existentes podem se aperfeiçoar ainda mais. Portanto, aqui não existe rótulo, existe apenas uma contextualização e o detalhamento das atuais categorias nas atuais condições que elas se encontram. E para qualquer atualização, novidade ou mudança estrutural desse mercado, você também estará por dentro aqui no meu canal. Então, não deixe de me seguir por aqui. Mas afinal, quais são essas categorias e como elas estão posicionadas? Antes de você saber as categorias e as particularidades, eu preciso te falar mais alguns fatores. Na verdade, eu vou te confessar, inclusive, erros que eu já cometi no começo e eu quero exatamente te poupar de cometer esses mesmos erros. Na correria do dia a dia, eu acabava pesquisando mais rapidamente sobre as criptomoedas na própria internet com uma análise de terceiros. Embora eu já tivesse formação acadêmica no meu MBA em finanças, com experiência e resultados para fazer investimentos em ações, a faculdade e o MBA não deram ênfase ao mercado cripto e eu tive que me virar. Aliás, nem existe formação acadêmica em criptomoedas até hoje. E foi por isso que eu dei menos atenção ao mercado cripto até aquele momento, justamente por ser um mercado ainda mais novo e com uma dose de incerteza. Mas mesmo sendo novo, as mudanças e grandes valorizações já estavam acontecendo. Aliás, boa parte justamente por serem novos, por serem ativos novos e ser um mercado novo. Então, naquele momento, eu acabava pegando análises prontas por terceiros. Isso não é um grande problema em si, mas se você ficar somente nesse tipo de análise, pode gerar alguns problemas. Enquanto você ainda não tem uma metodologia de análise robusta, uma base de entendimento sólida, sem o devido domínio das diferentes categorias, o seu mundo fica um pouco menor. Mas com o que eu vou te ensinar, que vai te poupar tempo e dinheiro, você vai ampliar o seu universo de forma acelerada. E não vai ter que passar pelo que eu passei. É como se você fosse viajar e não olhasse o tanque de gasolina do seu carro. Analisar a gasolina é um ponto importante para esse objetivo final. Ou como se você fosse fazer a prova que você tanto sonha passar e não estudasse. Você não sonha ganhar dinheiro de verdade? Então deve buscar criptomoedas para realmente multiplicar o seu patrimônio ou deve deixar somente a onda te levar sem fazer a sua análise própria? Eu vou até compartilhar contigo as minhas próprias análises, obviamente, para te ajudar principalmente no começo da sua carreira cripto. Mas o meu objetivo final é maior, é realmente te ensinar a fazer as suas próprias análises. Eu não vou te dar sempre o peixe, eu vou te ensinar a pescar, a ser totalmente independente. E quem sabe até se torne melhor do que eu, fazendo mais do que um 15 em 1? A minha transformação foi quando eu utilizei um senso de independência que surgiu em mim para fazer as minhas próprias análises. Somente por isso eu consegui fazer o meu primeiro 15 em 1. Antes de eu conseguir a minha independência, eu tinha menos capacidade crítica sobre o que era falado por outros analistas, inclusive. Como disse, no momento que eu comecei, as informações eram mais complexas de serem encontradas.
Esse é um problema que eu também não quero que você tenha e por isso eu decidi criar esse canal e transmitir essas informações para você. Eu vou te ajudar a desenvolver esse processo de aprendizado e de compartilhamento de ideias. Pode contar comigo. Com as lições importantes de investimento que eu aprendi no meu MBA, eu percebi que esse processo de conhecimento das categorias me permitia um novo grau de diversificação. Mas Guilherme, o que é diversificação? Bom, eu vou te explicar fazendo uma analogia. Imagine que você tenha 2 dúzias de ovos e precise transportá-las. Se você colocar todos os ovos na mesma cesta e sofrer algum tipo de acidente no meio do percurso, as chances são de que boa parte dos seus ovos, ou quem sabe todos, se quebrem. Já pensou que desastre? Diversificar é saber que existe esse risco e, por isso, sabiamente dividir os seus ovos em cestas diferentes. Assim, se a cesta cair, você vai perder poucos ovos. É exatamente assim que fazemos com o nosso dinheiro. Podemos aplicá-los em diferentes tipos de investimento. Os tipos de investimento são as cestas. Os ovos são o seu dinheiro. Muitas vezes a diversificação parece que somente é uma coisa teórica, mas não, ela é fundamental. Mas como eu dizia, com as lições de investimentos do meu MBA, eu já sabia que 1. Diversificar em tipos de investimentos era importante. 2. Comprar criptomoedas diferentes também era um fator importante. E além dessas duas coisas importantes, eu descobri também que era importante diversificar em categorias diferentes de criptomoedas. Portanto, não esqueça a importância que esse simples vídeo pode assumir na probabilidade de você conseguir fazer o seu primeiro 15 em 1, como também de reduzir o seu risco de perder os seus preciosos ovos. Você pode estar imaginando que entender sobre muitas criptomoedas já é uma tarefa difícil. E ainda mais ter que dominar essas diferentes categorias pode ser algo mais complexo? Na verdade, não. Estudar sobre essas categorias, primeiramente, vai ajudar muito na sua compreensão. Se você não sabe que existem categorias diferentes, você vai acabar ficando sempre na mesma, não vai subnichar. Como eu disse, existem características em comum nessas categorias de criptomoedas e é sobre isso que eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Imagina só você pesquisar sobre uma criptomoeda sem saber que existem esses grupos subnichados. Justamente por isso é importante você acompanhar outros vídeos que eu posto aqui no canal. Pois se você assistir somente esse e for investir, você não vai saber, por exemplo, a lógica de funcionamento do mercado, a origem do mercado e pode acabar pulando alguma etapa importante no processo. Aliás, isso que eu mencionei não é somente uma hipótese. Há interessados pelo mercado de criptomoedas que não organizam as suas análises, que não sabem etapas importantes para analisar uma criptomoeda e por isso acabam tendo mais dificuldade durante o processo. É como se você fosse começar a estudar matemática por uma equação do 2º grau, ao invés de começar a entender primeiro as 4 operações básicas. Sem falar que quando o investidor vai investir e não possui essa visão ampla de investimentos, ele pode perder tudo em somente o ativo. Lembra da analogia que eu fiz sobre os ovos? Então, enfatizando o que eu já disse, diversificar é importante. As categorias performam de maneira diferente e têm suas características peculiares. Há casos de investidores que perdem milhares ou até milhões por não saberem diversificar o seu dinheiro. Agora, bora para a aula? A diversificação permite, por exemplo, que você compre 10 criptomoedas. Vamos supor que 2 dessas criptomoedas você consiga fazer um 15 em 1 e outras 8 passem a valer 0. Você vai ver que lá no final você vai ter tido um incrível rendimento de 3 vezes o seu patrimônio completo. Ah, mas eu poderia ter comprado somente uma criptomoeda que fez um 15 em 1. Sim, é verdade. Mas você poderia ter escolhido também um dos 8 que foram a 0. Aliás, se você for olhar, a probabilidade era de 80% de você ter perdido todo o seu dinheiro. É claro, existem 50 tons de cinza entre o 15 vezes e o menos 100%. Mas esse foi apenas um exemplo. Acho que você entendeu a mensagem que eu quero te passar. Bom, eu sou suspeito para falar de criptomoedas. O mercado cripto vem crescendo, como eu já introduzi aqui no vídeo sobre as origens de mercado, eu vou deixar aqui para caso você tenha curiosidade e ainda não tenha visto. Já falei também sobre as diferenças do Bitcoin para as outras criptomoedas, mas nesse vídeo específico eu falarei sobre as categorias de criptomoedas. Primeiro eu gostaria de mencionar a categoria de Smart Contracts. Traduzindo para o português e definindo, são contratos inteligentes, eles são autoexecutáveis e digitais, garantindo que os acordos firmados sejam cumpridos. Ou seja, é uma lógica um pouco diferenciada, onde não há a necessidade de um intermediário. Ele se assemelha, por exemplo, a um documento tradicional, com as obrigações, benefícios e penalidades. E nesse caso, não há como um contrato inteligente ser perdido. Eles são permitidos e validados pela tecnologia blockchain,
com toda a criptografia, onde antes de um documento ser emitido, as cláusulas e as consequências são programadas nesse documento. Um smart contract também tem a característica de ser imutável. Eles também possuem as habilidades de verificar se os demais envolvidos cumpriram a parte do contrato, se é possível comprovar isso a um terceiro, e também são capazes de garantir a privacidade, onde apenas os responsáveis podem ter acesso à execução dos processos. Assim, eles eliminam a necessidade de mediadores para fazer esses processos acontecerem. Então vamos ao exemplo prático. Duas partes negociam criptomoedas, um compra de um terceiro. Contratos inteligentes, eles são escritos nas categorias de blocos da blockchain, e esses blocos são enviados com esse objetivo de venda e compra. Os nós da cadeia avaliam as transações considerando as regras dispostas nesse contrato. Para a validação, precisa haver um consenso, ou seja, 51% de todos aqueles computadores que estão na rede. E aí cada bloco tem a sua própria criptografia, criando registros e impedindo a falsificação. O acionamento do evento do contrato faz com que haja transparência no que foi negociado. Assim, os contratos inteligentes são inseridos na blockchain e, sem ela, nada seria viável. Logo, plataformas como Ethereum, que é a principal blockchain do mercado, Solana, que vem crescendo por seu custo ser um pouco menor em alguns casos para algumas transações, ainda que tenha menos credibilidade ainda do que a Ethereum, a Cardano, a Binance Smart Chain, entre outras criptomoedas relacionadas a blockchains e smart contracts. Existem também as criptomoedas que possuem somente o objetivo de ser uma moeda e precisam de contratos inteligentes, assim como as demais, e precisam rodar, logicamente, numa blockchain. Como a principal, dentro dessa categoria de somente moeda, é o próprio Bitcoin. A moeda é a que possui o maior valor de mercado dentro do mercado cripto, na casa dos 800 bilhões de dólares nesse momento. E seus concorrentes são muito menores. As próprias criptomoedas que possuem valor de mercado mais alto não são simplesmente dessa categoria de coins, elas acabam tendo uma outra categorização. Poderíamos mencionar as meme coins, que são criptomoedas criadas a partir de algum meme e que potencialmente poderiam ser moedas como coins, né, como o próprio Bitcoin, sem outras funcionalidades maiores. Mas como são memes, é muito mais difícil estimar que elas vão se consolidar no mercado. Ainda que tenhamos meme coins sendo mencionadas por players grandes, como por exemplo o Elon Musk, que gosta da Dogecoin e já sinalizou com a sua aceitação na própria Tesla. E por falar em aceitação, o próprio Bitcoin já é aceito em algumas empresas, como por exemplo a Tesla do Elon Musk, a Visa, PayPal, Melnick e Even são duas corretoras brasileiras, duas construtoras brasileiras, perdão. A eBay, Netcarros, entre outras tantas que vêm adotando medidas para a aceitação do pagamento em Bitcoin. Você quer um sinal mais claro do avanço das criptomoedas no mundo financeiro do que a própria aceitação dessas criptomoedas por parte de empresas? Há, inclusive, países que já vêm transformando criptomoedas como sua principal moeda. É o caso, por exemplo, de El Salvador, que foi pioneiro nisso. A Malásia também deseja fazer isso, a cidade de Lugano, na Suíça, também. E até no Brasil, a gente tem, na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito sinalizando que pode aceitar criptomoedas para pagamento de algumas das taxas da cidade. Mas além das próprias transações, eu chego a uma categoria de criptomoedas que tem, nesses contratos inteligentes, uma importância vital. Eu estou falando da categoria de DeFi, ou seja, Decentralized Finance, ou Finanças Descentralizadas, traduzindo para português. Mas Guilherme, as criptomoedas permitem transações de forma descentralizada. Isso já não seria DeFi? Bom, na verdade, DeFi vai além disso. Há diversas outras aplicabilidades que se propõem a revolucionar o sistema financeiro. Do que eu estou falando? Bom, existem empréstimos de criptoativos, negociação de hipotecas, poupanças e outros investimentos programáveis com criptomoedas, além das próprias transferências entre pessoas, como eu já mencionei. Até o surgimento dessa categoria, os bancos reinavam soberanos. Essas novas propostas podem realmente ameaçar essa espécie de monopólio dentro do sistema financeiro. Para se ter uma ideia, no mundo já existem mais de 3 milhões de usuários de ativos relacionados a DeFi, com mais de 212 bilhões de dólares já aplicados. Estamos falando aqui, portanto, de um sistema descentralizado substituindo um centralizado, que não precisa mais de um intermediário e funciona com seus próprios contratos inteligentes rodando na blockchain, deixando a rastreabilidade bem clara desde a origem do processo.
Essa categoria acabou se iniciando após o surgimento do Ethereum, em 2015, que abriu o horizonte para o mercado cripto se desenvolver, além de somente moedas. Um parêntese aqui, para acontecer isso tudo, o Ethereum fornece aplicações descentralizadas, ou seja, as dApps. E a partir disso, as outras plataformas fazem toda a sua lógica de criação com finanças descentralizadas. Eu vou mencionar para você, por exemplo, a plataforma Uniswap, que é uma exchange descentralizada e permite algumas funcionalidades de DeFi. Ela já passou da visão de uma simples aplicação e hoje já é um ecossistema robusto que oferece uma série de ferramentas e funcionalidades para o mercado cripto. Alguns exemplos de aplicações dentro do ecossistema da Uniswap são a Trust Wallet, que é uma carteira de criptomoedas, a Hotkey, que é um rastreador de portfólio, a Gelato, que executa contratos inteligentes no Ethereum, a Furucombo, que permite estratégias de investimento com DeFi de formas combinadas, a Gearbox, que é um protocolo de alavancagem generalizada, e o Token Terminal, que é uma plataforma de análise de dados do mercado cripto. Entre outras. Para você conferir um pouquinho mais, você pode visitar o próprio site da Uniswap. Se você ficou curioso e deseja saber ainda mais sobre a plataforma do Uniswap, deixe aqui um comentário para que eu grave um vídeo específico sobre esse tema também. Saindo do ecossistema da Uniswap, mas ainda dentro de DeFi, eu vou falar também sobre a plataforma Compound, que oferece empréstimos para usuários. Outros exemplos de DeFi são a DYDX, a UMA, a Aave, a Maker e entre outras várias. Mas afinal, isso é tão inovador, o que falta para que todos utilizem? É esse o mesmo questionamento para o mundo cripto como um todo. Por mais que haja toda a segurança, toda a criptografia e otimização, a categoria de DeFi ainda não possui um regulador, o que faz com que alguns usuários tenham reticência em utilizar. O processo de regulação é um grande divisor de águas. Ao mesmo tempo que pode fazer o mercado cripto decolar, ou seja, ele pode encorajar novos usuários a entrarem, ele também pode matá-lo de uma vez, se a regulação for muito robusta e muito engessada, de forma que impeça o seu funcionamento. Eu vou fazer um vídeo sobre esse processo de regulação em breve também. Já percebeu que tem muito material para compartilhar com você ainda, né? Portanto, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Me siga também no Instagram e no Facebook. O fato é que, mesmo sem regulação, já há interessados nesse mundo, mas há grandes fundos, instituições do sistema financeiro mais tradicional que pensam até em aderir ao mundo cripto, mas aguardam o avanço desse processo de regulação. Além da própria regulação, as próprias plataformas tendem a evoluir ao longo do tempo, otimizando o seu sistema e se consolidando no universo financeiro. Se você não sabe, o próprio sistema financeiro atual já foi questionado lá no começo, na sua origem. Aliás, tudo sofre questionamentos quando está ainda no seu começo. Para abrir o seu horizonte, veja só que hoje cada local tem a sua própria moeda e a conversibilidade em outras é muito mais complexa e centralizada. Com o avanço das finanças descentralizadas, tudo será mais instantâneo no mundo, desde simples transações a empréstimos, investimentos e muito mais, como eu já mencionei. Vale ressaltar também que isso não necessariamente é o fim dos bancos, apenas que há uma ameaça aos monopólios desses bancos. Esses sistemas diferentes podem trabalhar alinhados e integrados em alguma escala. Você pode encontrar ativos de DeFi nas próprias exchanges para investir, ou também utilizar as próprias funcionalidades de DeFi na sua vida em cada plataforma. Aí você precisa fazer um cadastro de forma descentralizada e não simplesmente como um investidor. No primeiro caso, como eu disse, portanto, você precisa de uma exchange como a Binance e comprar as criptomoedas de cada categoria, no caso de DeFi, se você quiser fazer uma procura por criptomoedas de DeFi. No segundo caso, você precisa pesquisar uma plataforma de DeFi para se cadastrar e utilizar as funcionalidades que ela oferece. Como falei, é também possível haver uma integração entre o sistema financeiro tradicional e esse novo mundo cripto. Para exemplificar isso, na própria Bolsa de Valores há o ETF QDFI11, que replica índice de DeFi, ou seja, uma outra forma de você investir em DeFi. Terminamos aqui sobre DeFi, agora nós vamos falar sobre os NFTs. Os NFTs são tokens não fungíveis, muito tem se falado sobre os NFTs dentro do mundo cripto, mas existem algumas dúvidas também. Poucas pessoas sabem, na prática, do que se trata. A grande verdade é que tudo isso, por ser muito novo, é natural que ainda não haja uma grande penetração no grande público. A tradução da sigla NFT é simplesmente token não fungível. Na prática, é como se ele fosse um certificado que dá autenticidade a obras digitais. Mas Guilherme, o que seria um token não fungível?
Bom, um token não fungível é algo que não se junta, não se mistura. Exemplo, um Bitcoin é fungível. Você compra um Bitcoin e soma aos Bitcoins que já possui. Eles se misturam, enfim, tem ali um volume de Bitcoins. Já um token não fungível, ele não se mistura. Uma arte digital que você compra, ela não se mistura com outra. Cada uma é uma. Elas não se somam, não se misturam, não dividem, não multiplicam. Cada uma tem a sua própria particularidade. E como eu disse, cada uma é única dentro das próprias plataformas NFTs do mundo cripto. Cada uma com sua propriedade, a sua identidade e o seu código próprio dentro do sistema. A gama de produtos digitais que ganham autenticidade vem aumentando, indo além das obras de arte digitais. Vão desde imagens, músicas, vídeos, outras obras, cards e muitos outros exemplos. Eu vou passar por muitos desses exemplos com você logo na sequência. O mercado cresceu tanto nos últimos tempos que fez com que, a partir dos NFTs, surgissem novas categorias de criptomoedas que a gente também vai ver na sequência. Para, respira, bebe uma água, porque esse vídeo ainda tem muito conteúdo que vai agregar bastante para você abrir o seu horizonte e conseguir chegar cada vez mais próximo do seu 15 em 1. Aliás, eu também vou aproveitar e beber um copinho aqui de água. Mas voltando, é justamente por trás da escassez das artes digitais que a gente vê boa parte da explicação para essa tão grande valorização que a gente tem visto em obras de arte digitais. Não é somente isso, mas esse é um benefício real. A escassez gera uma valorização. Aliás, podemos fazer um paralelo com as próprias artes físicas. Você provavelmente já pode ter se perguntado por que obras com imagem tão abstrata do Pablo Picasso ou outras têm um valor tão alto. É justamente por isso, há uma escassez e é uma obra de arte e por isso ela acaba se valorizando. Essa mesma lógica passou a integrar os meios digitais também e os artistas passaram a criar as suas próprias artes pelo computador. O artista Beeple, por exemplo, vendeu por 69 milhões de dólares a arte Every Day's The First 5,000 Days, na casa de leilões Christie's. A arte é simplesmente uma montagem de miniaturas de 5.000 dias de vida do próprio artista, né? 5.000 dias seguidos, ele pegou, tirou fotos e montou ali uma obra com essas miniaturas dos 5.000 dias dele. E com esse valor de venda de 69 milhões de dólares, essa obra de arte passou a ser a terceira obra de arte mais valiosa de todo o mundo. Claro, alguém pode simplesmente tirar um print da arte e utilizar fora da rede. Sim, até pode. Mas dentro da rede não é possível e os grandes valores são movimentados dentro da rede. Além disso, o algoritmo busca se existe algum semelhante dentro da internet antes de você conseguir criar uma nova obra de arte. Então, o algoritmo ele acaba fugindo da possibilidade de você criar uma obra de arte totalmente igual a uma já existente dentro da plataforma. Em geral, as plataformas NFTs utilizam a blockchain da Ethereum, que é a principal do mercado. Mas não é uma regra, existem outras exceções que podem ser utilizadas por outras plataformas. E essas plataformas que rodam dentro da blockchain da Ethereum, por exemplo, a gente pode mencionar a OpenSea, a Mintable, onde o usuário pode mintar uma arte digital, como quadros, vídeos e tipos de arte diversos. Existe todo um trabalho estruturado para criar um NFT, mas esse também é um assunto para outro vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar de 10 horas. Vamos organizar para a gente conseguir ter essa comunicação assertiva. O mais legal de tudo é que todos podem criar NFTs. É bastante democrático, inclusive há jovens ficando milionários com NFTs. Aliás, se há jovens ficando milionários, por que o restante da população não pode também usufruir desse mercado cripto para transformar a sua vida financeira? Mas nem toda a arte digital é feita de forma manual. Existem processos de criação que são randomizados, que geram séries robustas de ativos. Podemos ver colecionáveis que possuem 10.000 artes diferentes e únicas dentro da própria série. Este é o caso, por exemplo, dos Bored Apes. Os Bored Apes são macacos, como mostro para você aqui, que têm características únicas e diferentes. Eles já movimentaram, até o começo desse ano de 2022, mais de $1 bilhão em vendas. A Madonna, por exemplo, comprou uma das obras de arte da coleção por 2.700.000 reais, traduzindo para reais. No começo do ano, o Neymar já havia comprado duas obras de arte por 6 milhões de reais aproximadamente. E ele voltou a investir em NFTs, pagando mais 800 mil por outra obra de arte. Mas dessa vez é da coleção Mutante, né? A coleção Mutante dos Bored Apes, uma outra criação também dos mesmos artistas.
Além do craque brasileiro e da cantora americana, outros famosos já entraram nesse mercado. Eu vou dar alguns exemplos para você. O Justin Bieber, por exemplo, pagou $1.300.000 por seu macaco. O apresentador Jimmy Fallon pagou $224.000 pela arte que mais lhe agradou. Paris Hilton, da rede de hotéis, pagou $287.000 pelo seu colecionável. O rapper Post Malone investiu $1 milhão por seus 2 macacos. Outro rapper, o Snoop Dogg, comprou um macaco Bored Ape mais 3 macacos de outras coleções para fazer companhia ao seu principal macaco. O DJ americano Steve Aoki já adquiriu 8 macacos e é um dos que mais possuem essas artes dentro do mercado de NFTs. O investidor bilionário Mark Cuban ganhou um macaco de presente em 2021 e, mesmo com a enorme valorização, ele ainda não vendeu seu macaco. Ou seja, ele tem expectativas de maior valorização. O astro de basquete Shaquille O'Neal pagou $14.000 pela sua arte, mas da série mutante dos Bored Apes, como eu já disse, uma das variações da série principal. A tenista Serena Williams também não ficou de fora e já adquiriu o seu macaco por $14.000. Outro rapper, o Eminem, investiu $452.000 pelo seu macaquinho também. Esses são apenas alguns exemplos, dentre muitos outros. Aliás, como eu já disse, o total de movimentações passou de $1 bilhão até aqui nesse momento. Há jogadores de futebol como Davi Luiz, Andrés Pereiras e outros jogadores do Flamengo que também aderem ao movimento. Além das coleções de apes, como já falamos por aqui, temos também os CryptoPunks como exemplo. Eles são dos primeiros e maiores projetos em NFTs. São bonequinhos inspirados na temática punk, com aparência de videogames antigos, tamanho 24 por 24 pixels e combinação aleatória de cores. Alguns chamam de coleção NFT primitiva, que não passou de um acidente e deu muito certo, dando início a uma revolução da arte digital. A partir daí também foi estabelecido um padrão incrível para a indústria de colecionáveis com esse processo de criação randômica, como eu já mencionei para vocês, e disso várias outras coleções criaram vida, inclusive os próprios Bored Apes que surgiram depois dos CryptoPunks, nessa lógica de randomização para a criação em massa. Os punks foram superados em valor total de venda pelos Bored Apes, mas eles ainda se destacam pelos seus valores individuais. Por exemplo, a gente tem punks vendidos por $23 milhões, mais do que os Bored Apes. Aliás, a Yuga Labs, que criou a coleção de Bored Apes, anunciou recentemente a aquisição das marcas CryptoPunks e MeBits. Agora, as 3 coleções de NFTs mais vendidas são do mesmo dono. Por curiosidade, a Yuga Labs, antes da aquisição, teve uma avaliação de $5 bilhões de valor de mercado por parte da gestora Andreessen Horowitz, segundo matéria do jornal Financial Times. Outra criação derivada da original é a Blade Runner Punks, que já movimenta alguns milhões de dólares no mercado de NFTs também. Um complemento a mais. A ideia original dos CryptoPunks era que eles fossem um game com personagens únicos, raros e impossíveis de serem gerados 2 vezes. Até mesmo porque, como eu já disse, podem até ser parecidos, mas a identidade na blockchain ela é única. Justamente isso proporciona a valorização elevada que temos visto. A tecnologia blockchain revolucionou a indústria de colecionáveis. Os NFTs estão na moda agora e isso tem um motivo. O mesmo motivo que despertou o alerta do Mark Zuckerberg e fez até ele mudar o nome da própria empresa para Meta. Ou seja, tudo que nós estamos vendo agora será utilizado no metaverso. Nós vamos falar sobre o metaverso na sequência. Mas ainda não concluí sobre os NFTs. Falei sobre a ótica do investidor de arte e de artistas que buscam ganhar com a valorização dessa arte que foi criada, a sua própria arte, e ganhar dinheiro com isso. Mas existem também as empresas que buscam adotar iniciativas com os seus clientes via artes digitais. A Havaianas, por exemplo, vendeu a arte Happy Feet por 28 centavos de Ethereum, correspondente a praticamente R$ 5.600 na cotação da época, para o presidente da Foxbit, João Canhada. A Coca-Cola realizou um leilão com 4 itens da coleção Caixa da Amizade na OpenSea, uma homenagem ao Dia da Amizade. A American Express fez 14 artes da cantora SZA, ou SZA, que foram vendidos por $100 cada uma, em poucos segundos após o anúncio da venda. A Pringles criou a Crypto Crisp Flavored Pringles, com 50 unidades digitais do salgado com preço simbólico de
0,0013 Ethereum. Em uma semana, os preços subiram e passaram a valer $1.900. A Pizza Hut lançou a pizza não fungível no Canadá, com o objetivo de permitir o acesso para os fãs da marca às suas receitas favoritas por meios digitais. A Nike lançou os seus NFTs, que na verdade são calçados digitais, para que os usuários comprem para utilizar no metaverso. Aqui já envolve o conceito do metaverso. Existem instituições, federações e entidades que estão adotando iniciativas com NFTs também. A NBA, por exemplo, criou a NBA Top Shots. São cards de momentos marcantes dos jogos da Liga de Basquete Americana, como se fossem figurinhas de pacotinhos. As mais raras valem mais e os fãs podem fazer essa aquisição dessas figurinhas. Mas em suma, esses são somente alguns exemplos de iniciativas relacionadas aos NFTs. Também existe a ótica do empresário aqui, que pode desenvolver iniciativas com a tecnologia e rentabilizar o seu negócio, obtendo receita adicional. Você possui uma empresa? Já pensou na ideia de utilizar essa tecnologia nela? Além de obras de arte, há outros exemplos de NFTs. Vamos falar sobre alguns terrenos agora. Há plataformas cripto diferentes, oferecendo a possibilidade de aquisição de terrenos. Há pedaços de terra sendo adquiridos por milhões de dólares. A empresa canadense Tokens.com tem investido em imóveis no metaverso e em outros NFTs, e já chegou a pagar $2,5 milhões em uma pequena área no Decentraland, que é uma plataforma de terrenos. Em outra plataforma, The Sandbox, os valores são ainda maiores. $4,3 milhões foram utilizados para comprar um terreno virtual pela Republic Realm. Ainda falando dessa plataforma, o Snoop Dogg, lembra dele? Está construindo uma mansão virtual. Somente isso já despertou a curiosidade de um colecionador de NFTs que resolveu comprar um espaço ao lado do Snoop Dogg para ser vizinho do Snoop Dogg no metaverso. A Paris Hilton está construindo uma ilha virtual no mundo Roblox, replicando a sua mansão em Beverly Hills. Inclusive, ela fez uma festa no final do ano em que o seu avatar foi DJ. Esses eventos ou proximidades a artistas têm elevado o metro quadrado do terreno no metaverso. Esses eventos ou proximidades com celebridades têm elevado bastante o metro quadrado de um terreno no metaverso. Por falar em metro quadrado, vamos fazer uma comparação do metro quadrado com o metro quadrado de terrenos físicos. O terreno de Decentraland possui, convertendo para reais, o valor de R$23.800 o metro quadrado. Esse valor, por exemplo, é mais do que o dobro do valor pago em cidades relevantes de São Paulo, por exemplo, a cidade de Jardim, que o metro quadrado custa R$11 mil, mais ou menos. Mas esse não é o recorde em metro quadrado. Outra plataforma chamada Axie Infinity, é um game do mundo cripto, teve um terreno vendido pelos mesmos $2,5 milhões, mas a sua metragem era muito menor, 301 metros quadrados contra 566 metros quadrados do outro que eu mencionei. Convertendo em reais pela cotação da época, em 2021, o metro quadrado saiu por R$46 mil. Isso mesmo, quase 4 vezes o valor médio pago na cidade de Jardim. Esse valor se aproxima, por exemplo, do metro quadrado lá em Paris, que é o metro quadrado mais caro do mundo. Mas agora, eu posso te confessar um segredo? Que ele seja só nosso, meu e seu. O meu primeiro 15 em 1 foi com o Axie Infinity, com essa empresa, com essa plataforma que eu mencionei. Não com um terreno, mas com o token AXS. Eu estou gravando um vídeo com a tese e as notas fiscais de venda e de compra e, enfim, todo o embasamento para que você entenda a operação. Não deixe de acompanhar também no meu canal, em breve vai estar indo ao ar. Mas voltando, eu preciso te falar uma coisa. Investidor, aqui já está havendo uma mistura de conceitos. Os terrenos são NFTs, que estão no metaverso, pois eles podem ser utilizados para moradias, eventos, entre outras funcionalidades. Eles são experiências do mundo real no mundo virtual, por isso metaverso. E para completar, alguns terrenos são utilizados na categoria Play to Earn, onde os usuários podem utilizar os terrenos para melhorar o rendimento das suas equipes. Como o Play to Earn paga para os usuários jogarem, esta pode ser uma profissão. E com isso também entraria no metaverso, porque uma profissão também seria uma forma de você trabalhar no metaverso. Trabalhar em meio virtual é uma experiência do metaverso. Eles não se misturam sempre, mas em muitos casos podem se misturar. Na sequência eu vou falar mais sobre. Mas antes eu preciso concluir sobre os NFTs ainda. Agora eu vou falar sobre heróis. Os heróis são avatares que podem ser adquiridos em plataformas relacionadas a games. Eles podem servir para combater contra outros oponentes e gerar moedas, em caso de vitória, para os seus donos.
Eles também podem servir para minerar mais moedas, farmando para que seus donos ganhem dinheiro, o dinheiro da plataforma. Eles também são únicos na blockchain e por isso são NFTs e podem fazer alguns jogos se tornarem profissões. Mas antes que você pense em largar tudo seu para viver somente de games, eu já adianto uma coisa. A categoria está enfrentando grandes desafios, mas quando eu for falar de Play to Earn, nesse vídeo ainda, na sequência, você vai saber exatamente esses desafios. Agora vamos falar sobre outro exemplo de NFTs, que são as músicas. Aqui os usuários podem criar músicas no mundo cripto, através de NFTs. E há benefícios para esses usuários, como a redução de intermediários para comercializar essas músicas, o que pode resultar em mais dinheiro no bolso dos criadores. Para alguns, inclusive, esse é um grande alerta em plataformas de streaming. Em outras palavras, principalmente o Spotify, que possui aproximadamente 380 milhões de usuários. Por ser um NFT, há uma autenticidade e exclusividade para o proprietário, que acaba colhendo frutos dessa comercialização. Por exemplo, o DJ deadmau5 e a banda indie rock Portugal The Man lançaram 1 milhão de cópias digitais de seu novo single This Is Fine. Os itens foram disponibilizados na plataforma Mintbase, construída na blockchain Near Protocol, que pode ser encontrada pelo token Near. Na época, o valor de venda de cada cópia era de 2,2 dólares, sendo que são 1 milhão de cópias, como eu já mencionei. Eles funcionam como arquivos em MP3 que não podem ser copiados. Eles somente funcionam na mesma blockchain ou em pontes entre diferentes blockchains. Temos também o exemplo da plataforma Audios, que é encontrada através do token Audio, que é uma plataforma descentralizada onde os artistas acabam divulgando seu trabalho sem intermédio de gravadoras. Quer um exemplo de artistas que resolveram investir na plataforma? Katy Perry, The Chainsmokers e Jason Derulo. Já entrando na reta final dos NFTs, vamos falar agora sobre vídeos. Assim como as músicas, os vídeos também são NFTs quando utilizados dentro do mundo cripto. Aqui a ameaça direta é ao reinado do YouTube. Quem tem se destacado nesse aspecto é o Theta. A plataforma remunera os criadores de conteúdos na plataforma, assim como os usuários que assistem vídeos. Eles também ganham dinheiro. Então quem cria e quem assiste ganha dinheiro. Aliás, em breve eu vou começar a criar conteúdos lá no Theta também. Vamos ganhar dinheiro juntos lá? A remuneração no Theta é em T-Fuel. Um dos players que mais tem se mostrado ativo na plataforma é a NASA, com transmissões ao vivo frequentemente lá no Theta. Bom, agora vamos falar sobre o metaverso. Como eu já antecipei para você, este é um conceito que envolve fazer coisas do cotidiano em meios virtuais. Pode parecer algo abstrato, algo inimaginável nesse momento, eu sei, mas, por exemplo, se em 1500 alguém te falasse que seria possível viajar em um veículo que voa, você provavelmente também não acreditaria. Assim como se em 1950 alguém falasse que com um dispositivo móvel você conseguiria falar com pessoas de qualquer lugar do mundo em tempo real. O que você diria naquele momento provavelmente? Portanto, não duvide desse conceito somente porque você não consegue ter uma visão clara nesse momento sobre esse novo mundo que está surgindo. Mas para te ajudar a entender, eu vou te mostrar como esse conceito vem sendo aplicado na nossa sociedade. O primeiro exemplo é com shows. Artistas como David Guetta, The Chainsmokers e o rapper Young Thug experimentaram esse tipo de evento na plataforma Meta no final de 2021. Young Thug obteve 125 mil views, enquanto David Guetta teve 1 milhão de views. Mas esse número passa longe dos 10 milhões de views do DJ Marshmello no Fortnite em 2019. Ou seja, os números não demonstraram um grande resultado, ainda que tenham sido primeiras experiências na plataforma e com menor divulgação nos veículos relacionados a músicas e shows. Já o Steve Aoki tentou por outro caminho. Ele criou o seu show em parceria com a plataforma Manifold, com passaportes em NFTs. O nome da iniciativa principal é o Aokiverse, em alusão ao metaverso. O objetivo da iniciativa do DJ foi unir, nesse novo ecossistema, experiências do mundo real. E aí foram utilizados, inclusive, conceitos de Web 2 e Web 3. Para a gente não se perder, eu vou fazer um vídeo explicando a diferenciação entre esses conceitos. Mas se você está curioso, eu já abordei sobre isso no meu Instagram, então dá uma olhadinha lá em um dos posts no Instagram. O Aokiverse é como um clube onde os usuários que querem participar dos eventos precisam adquirir passaportes e NFTs. Esses passaportes também concedem oportunidades físicas, até mesmo com ingressos gratuitos para shows ao vivo.
O resultado disso? Bom, o DJ Steve Aoki disse que faturou mais com os NFTs do que em 10 anos como DJ, somando investimentos em NFTs e o Aokiverse. Bom, como a gente está aqui com a luz do dia acabando, eu vou inclusive até acender a minha luz aqui para a gente continuar o nosso vídeo falando sobre as categorias do mundo cripto. Como já adiantado anteriormente, há também o crescimento do segmento imobiliário no metaverso. Acho que não vale a pena repetir tudo, mas os valores vêm crescendo e atraindo compradores para esses terrenos. E por que isso tudo se relaciona com o metaverso? Justamente porque podem ser construídas casas, empreendimentos nesse ambiente, assim como fazemos dentro do mundo real. Mudando de exemplo, mas ainda dentro do metaverso, nós temos a marca renomada Louis Vuitton criando o seu game no metaverso. Um game relacionado com a história da companhia que utiliza NFTs durante a trajetória no game para os seus usuários. Por falar em game, eu vou falar, enfim, da categoria Play to Earn. Eu diria que, nessa categoria, há o cenário mais desafiador dentro das categorias do mundo cripto. Para você entender melhor, eu vou recapitular o que aconteceu brevemente. A categoria surgiu chamando bastante atenção, sobretudo com a plataforma Axie Infinity, o token AXS. Os usuários compraram a ideia e montaram um time de Axies. No caso, os Axies eram NFTs dentro da plataforma. Era como se fossem times de Pokémons que poderiam ser utilizados para combater contra o computador ou contra outros players. O usuário, caso obtivesse êxito, ele receberia recompensas em SLP, outra criptomoeda. Eu vou fazer uma pausa na história aqui, mas eu vou continuar na sequência. O parêntese é que, naquele momento, com esse surgimento, havia um certo otimismo dentro do ambiente do mundo cripto relacionado à categoria Play to Earn. Então surgiram diversas plataformas com essa proposta. O grande porém é que quase todas não tinham fundamento econômico. A remuneração era fácil e rápida, sem que o dinheiro tivesse muita aplicação dentro da estrutura, e isso fazia com que os usuários pegassem esse dinheiro ganho e vendessem, e com isso havia uma desvalorização da moeda. Justamente esse fluxo de venda fazia a moeda desvalorizar. Isso aconteceu, por exemplo, com o CryptoCars, o CryptoPlans, entre outros games da categoria Play to Earn, que em curto espaço de tempo perderam grande valor de mercado. E o pior, em boa parte dessas plataformas, os próprios usuários desistiram do projeto. Isso acendeu o alerta na categoria e nos usuários, que passaram a olhar com muito mais receio, principalmente aqueles que perderam dinheiro de verdade. Naquela lógica econômica sem sustentabilidade própria, somente daria certo se os usuários, o volume de novos usuários fosse grande e crescente ao longo dos dias. Em boa parte delas, o investimento inicial era até alto, ou seja, alguns perderam dinheiro significativo. E justamente por essa falta de sustentabilidade, essas que surgiram após o Axie Infinity tiveram um sumiço do mapa em poucos meses. Nem todas, é claro, algumas tentam se recuperar, mesmo com a desvalorização da moeda, mas todas enfrentam ou enfrentaram o desafio de ter uma economia que se sustente. Aqui existe a mesma lógica para os governos, né? Quando os governos emitem dinheiro de forma artificial, sem o ganho de produtividade, o ganho de aplicação daquela moeda, isso acaba gerando perda de poder de compra e as moedas acabam perdendo valor, né? Isso acontece sempre no dia a dia quando há essa emissão desgovernada de moeda. E aconteceu em boa parte também no mundo cripto com essa categoria Play to Earn, no começo principalmente. Agora, como eu disse, o sinal de alerta se acendeu e há uma sinalização na correção de rumos em algumas dessas plataformas. A evolução na sustentabilidade econômica dessas plataformas, dessas economias, passa por ser atrativo, manter os usuários, remunerar os usuários e evitar que o fluxo de venda seja exagerado e simultâneo. Para isso, esses pontos precisam ser bem estudados. Justamente por isso, eu decidi gravar um vídeo exclusivo sobre a economia das moedas para você. Também vai vir na sequência. Ó, já tem um estoque aí de vídeo que a gente vai gravar, mas pode ficar tranquilo que eu vou gravar todos esses vídeos para você na sequência. Como eu disse, é uma grande jornada e eu vou compartilhar tudo com você, tudo mesmo que eu pratico. E voltando a falar do Axie, diferentemente dessas, o Axie se mantém no mercado há mais de um ano, mesmo com a sua recente desvalorização também. E eu falava que os usuários eram remunerados em SLP e eles vendiam essas moedas, o que acabou também fazendo a moeda se desvalorizar. A empresa de games, observando isso, adotou algumas medidas positivas que recuperaram parte do valor, mas o SLP continuou a perder valor.
Como eu disse lá no começo, eu tive esse ativo na carteira e fiz o meu primeiro 15 em 1. E justamente observando essa mudança na estrutura e na questão econômica, eu decidi vender alguns meses depois e vou mostrar para você nesse outro vídeo que eu já falei que vou fazer, gravando a tese do meu primeiro 15 em 1. Mas em suma, esse é o momento da categoria Play to Earn, que tem um grande potencial, mas precisa de muitos ajustes em sua lógica econômica. Estamos chegando ao final do vídeo. Ele ficou bastante extenso, eu sei, mas para quem acompanhou tudo, com certeza pôde perceber que eu fui profundo pelas categorias para que você possa entender de uma vez por todas todas essas categorias. Como eu sempre digo, tudo nesse mundo cripto tem o seu viés de mudança, então esteja sempre por dentro de tudo que está acontecendo. Aliás, quando eu falo que no meu canal, no meu Instagram e nas minhas redes você estará por dentro de tudo, é porque de fato você vai estar por dentro de tudo que está acontecendo nesse mercado. Eu peço que deixe o seu comentário caso tenha ficado com alguma dúvida ou se quiser entender mais sobre algum tema específico que eu falei nesse vídeo. Eu já falei sobre o site CoinMarketCap algumas vezes, por isso eu vou falar sobre outros sites hoje, aqui no final. Mas para você que ainda não conhece o site CoinMarketCap, ele é importante, ele tem todas as categorias e muitas plataformas de criptomoedas lá, então confere lá. Eu gostaria de falar também sobre o site Token Terminal, que traz alguns dados sobre as principais plataformas de criptomoedas do mercado. São dados diferentes, dá uma olhada lá também para você entender. Eu vou fazer um vídeo também no futuro falando sobre esse importante site para você. E se você não tem ainda uma conta em uma exchange para comprar os seus ativos, o que você ainda está esperando? É gratuito, não paga nada, então fique tranquilo. A Binance, por exemplo, é a minha preferida, ainda que seja importante ter mais de uma conta, pois nem todos os ativos têm em todas as corretoras, em todas as exchanges. Então é importante ter em mais de uma plataforma. Relembrando o que eu sempre falo, a cada conhecimento adquirido você se aproxima mais do seu primeiro 15 em 1. A primeira onde você precisa adquirir a base necessária para aperfeiçoar ainda mais as suas escolhas e a segunda onde você precisa ir a campo e escolher os ativos capazes de fazer o seu primeiro 15 em 1. Nesse vídeo eu falei sobre as categorias desde as coins, passando por smart contracts, DeFi, NFT, Play to Earn, metaverso e muito mais. Esse vídeo ele acaba se enquadrando muito mais na primeira etapa, na etapa que você está tornando a sua base mais robusta. Mas já começa a dar mais alguns exemplos de plataformas existentes, ou seja, já começa a ter uma aplicabilidade prática também. Esse vídeo também tem o objetivo de mostrar para você que existem opções diferentes para você diversificar os seus investimentos nesse incrível mundo cripto. Fique tranquilo, pois ao longo do tempo trarei ainda mais novidades por aqui a respeito do nosso objetivo final. Como eu sempre digo, eu te ajudo realmente a fazer um 15 em 1. Um grande abraço e até a próxima!